No livro de Atos, o discípulo Pedro, citando o profeta Joel, disse que nos últimos dias Deus disse: eu derramarei o meu espírito em todas as pessoas, sobre todas as pessoas. Filhos e filhas serão professados e os teus jovens irão ter visões. Eu não sei sobre vocês, mas eu estou entusiasmado. Eu quero ouvir esta visão, uma profecia hoje. Neste momento, o Presidente reconhece então os apresentadores do discurso dos jovens. Nós reconhecemos a Alejandra Salemi, que está aqui presencialmente, e por vídeo, Senasi T.A. Rogers. Demos-lhes as boas-vindas. Vamos lá. Eu acho que foi esta a minha dica para entrar em ação. Bom dia a todos. O meu nome é Alejandra Salemi e eu estou muito grata de estar aqui esta manhã com todos vós. Parece surreal estar aqui finalmente no palco depois de tanta antecipação por esta Conferência Geral. Anos. Como eu disse, o meu nome é Alejandra e sou uma das jovens escolhidas para proferir as palavras dos jovens deste ano. O meu amigo Senasi Rogers, da Serra Leoa, não teve a sorte de ter o seu visto para estar aqui em pessoa, mas ele depois vai estar aqui através de vídeo. O interessante é que tanto o Senasi e eu somos 2 dos 13 que fomos escolhidos para proferir este mesmo discurso em 2020 e em preparação para a reunião deste ano eu voltei e avaliei aquilo que nós tínhamos anteriormente escrito, as nossas biografias, os nossos discursos previsórios de 4 anos atrás, e tenho a certeza que todos pensam a mesma coisa. É uma loucura pensar o quanto tudo mudou desde 2020 até agora. Quanto a mim, tenho a certeza que para muitos aqui neste público, as alegrias da vida, talvez as novas transições de vida, novos parceiros, novas oportunidades, nova vida, tudo interligado com grande tristeza e desespero que parece ter surgido desde há 4 anos. O Senesi diz que perdemos cerca de 7 milhões de vidas para a Covid-19 desde há 4 anos. Perdemos também 30 mil irmãos e irmãs palestinianos nos últimos 6 meses e consequente genocídio, esta violência corrente nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia, deslocamentos devido a conflitos armados em todo o continente africano, perdemos líderes da Igreja. Tem sido realmente anos longos e difíceis. Eu gostaria de dizer que nesta bolha, neste momento, estávamos numa bolha de segurança em que nada mais poderia acontecer aqui, mas não penso que a nossa denominação esteja pronta para estes conflitos. E ao reunirmos aqui nesta conferência General Conflict, o conflito geral saiu-lhe por erro. Talvez não seja por acaso. Foi conferência geral o que ela quis dizer, que talvez não seja, espero que não seja um conflito. Está no meio do que parece ser um remoinho de emoções. Temos muitas coisas que nos parecem como esse tal conflito geral, separações, divisões, desafiliações. Independentemente daquilo a que chamemos tudo isto, para mim, é como se fosse um divórcio. Eu lembro-me de estar sentada no edifício do Ministério, no campus do edifício do meu Ministério na Universidade da Flórida, em 2019, e estava a ver o incrível J.J. Warren no microfone, numa conferência geral especial que aconteceu aquele ano. Foi a primeira vez que eu me lembro, desde sempre, de sentir este enorme orgulho dos jovens da Igreja Metodista Unida Jovem e sentia força para reclamar este espaço da Igreja como meu, embora tenha sido um divórcio tão doloroso. A afiliação ou desafiliação que nós vivemos partilha tantos pontos comuns com aquilo que acontece num divórcio, e jovens como eu e até mais jovens, porque eu, claro, envelheci 4 anos desde o meu discurso, estão a sentir-se estas dificuldades emocionais, mentais e espirituais inerentes. Como muitas pessoas aqui no público, talvez, eu observei
os anciões e presbíteros da minha comunidade de fé, com quem cresci, pregar ao domingo palavras como amor, graça, perdão, assim sem quase significado nos seus sermões, e de segunda a sexta tinham reuniões secretas com polícias, guardas, assaltando-se uns ou outros com terminologia que não era agradável para nenhum. Eles disseram: não se preocupem, crianças, isto é o que é melhor para vocês, vai dar tudo certo, nada vai mudar. Ao mesmo tempo em que eles rasgavam e derrubavam tijolo a tijolo as nossas casas, continuando a atirarem setas uns aos outros de pais a pais. Eu me pergunto se aqueles apelos divisivos sabem que nós estamos a olhar e a ver, e nós internalizamos e ouvimos muito mais daquilo que eles pensam. Sabem que tanto quanto figurativo que pode ser que estas setas e todas estas lutas que nós sofremos nas nossas casas espirituais. Há crianças que residem dentro de nós, com serviços comunitários públicos, descansos, ministérios de campos que são fechados, campos de verão e esforços de ajuda internacionais e nacionais são apagados. Eu pergunto se estas deslocações estratégicas nos levam a ter algum privilégio de nós nos afastarmos só com um pedaço do todo. Quando nós gastamos tempo e dinheiro num divórcio, isto tem que ser subtraído de algum lado. E eu acho que os nossos jovens e as nossas congregações locais estão a pagar esse preço, enquanto os recursos são destinados a estes acordos de separação. Eu não sou naive, eu sou jovem, mas eu não sou inocente. Eu sei o que está a acontecer na UMC, na Igreja Metodista Unida, não é diferente do que acontece no mundo. É um momento difícil para ter qualquer idade e muito mais ainda de estar chegando à idade adulta. Polarização, isolamento parece ser a norma, e nesta reunião linda internacional reflete o que está a acontecer também nos Estados Unidos e no mundo. Um movimento que está distante do conhecimento coletivo, da ciência, da educação, das práticas de saúde, mas ainda mais distante do compromisso e de nos ouvirmos um ao outro. E eu não consigo entender como nós criamos uma comunidade amada, uma comunidade que vê a humanidade em todos, se essa comunidade se baseia apenas em câmaras de eco teológicas e políticas com leis e paredes penetradas por ódio que nos mantêm separados. Como muitos de vocês, ouço estas declarações temerosas de que o mundo está corrupto, afastado da Igreja e que os outros é que são o bicho-papão. Que o próximo passo necessário terá que ser uma separação. Mas quanto a mim, eu acredito que criar uma igreja, uma comunidade ou um grupo de pessoas baseado em conformidade, uniformidade e submissão para que nós possamos ter ideias corruptas, objetivas, é um erro. E eu não posso nem imaginar mais oposto ao trabalho de Jesus que ele fez durante a sua idade jovem aqui na Terra. O mais difícil para mim ouvir nestas câmaras de eco é o silêncio, a voz conhecedora do silêncio, o sussurro amado de Deus que nos relembra a estarmos quietos e sabermos. Quando as pessoas sabem que eu estou envolvida com a Igreja Metodista Unida, às vezes é difícil e perguntam-me o que tem acontecido nos últimos anos da nossa igreja. Talvez possam sentir de outra forma, mas quanto a mim, por vezes, é difícil diferenciar entre as negociações da igreja e o que acontece no Congresso dos Estados Unidos. Ao planear o meu discurso, tornou-se claro que havia dois públicos principais a quem eu necessitava de me dirigir. Um público está sentado aqui nesta sala, são vocês, líderes da igreja, delegados de todo o mundo que sentam em escritórios, comitês, igrejas e que nesta semana e meia que temos pela frente vão votar para representar as vossas regiões na nossa igreja internacional global. Talvez não tenham pensado nisso desta forma, mas gerações mais jovens do que vós e talvez mais jovens como eu veem-vos como
mentores, pais, e durante um divórcio que foram incumbidos de tomar decisões sobre o futuro da nossa igreja, em que a energia, dinheiro e o apoio fiel será melhor reforçado com o leve tecido da nossa conexão. Isto é o trabalho da nossa semana e meia. Eu acabo de voltar de uma viagem a Portland em que visitei líderes indígenas e eles disseram-me algo que me pareceu muito importante para esta sala. Eles disseram: tomem decisões que impactarão as próximas 7 gerações. Ao votarem nesta próxima semana e meia, e não estão a votar apenas para as igrejas e para os espaços para onde voltam, estão a votar para as próximas 7 gerações. O próximo público para o meu discurso são as crianças, são os jovens, muitos dos quais não estão aqui representados porque um dia nós vamos ter que entender como manter a nossa igreja diversa, mesmo em termos de faixas etárias. Os jovens que estão talvez a ouvir no live stream, no streaming ao live, ouviram os sussurros silenciosos e talvez as batalhas altas, em alta voz durante as nossas igrejas. Os jovens que apoiam esta igreja com as suas orações, oferendas, serviços, testemunho, apenas para ver os campos das igrejas fechados, os ministérios fechados, orçamentos cortados, mesmo aqueles encorajados a explorar o seu apelo para irem para escolas de divindade e a contraírem estas dívidas enormes para estudarem, talvez não tenham sequer um trabalho depois de terminar os seus estudos. Muitas pessoas pensam que aquilo que se desdobra no corpo desta conferência é inevitável. Mas fiquem em silêncio e saibam que não importa o que acontecer, nós vamos encontrar um caminho adiante. Nós somos resilientes, sempre fomos e sempre seremos. Mas só porque apenas encontramos uma forma e confiamos na resiliência do Espírito Santo e no nosso espírito coletivo, não significa que nós não tenhamos uma escolha para fazer e dificuldades e obstáculos em que podemos tropeçar. Temos que criar uma igreja juntos, que tipo de igreja queremos e como é que vamos viver e como queremos viver juntos. Eu acho que não temos que ter os mesmos valores, não temos que acreditar nas mesmas coisas exatamente, mas temos que ter a mesma missão e a mesma rota. Talvez que os nossos caminhos para lá chegar sejam diferentes, mas estamos a trabalhar no sentido de alcançar a liberação, saúde, unidade, seja o que for, para criarmos esta terra de uma forma que seja mais semelhante ao céu em vez de um inferno. Eu sei que nem um único debate teológico e posição levou à desafiliação e à separação. Eu sei que um debate teológico único não vai salvar a nossa igreja nem curar as nossas relações. Não importa onde nós vamos daqui em diante, se continuemos a ficar ou outros partam. A conversa, eu preciso que ouçam isto. A conversa relativamente à afirmação queer não é a última fronteira para alcançar a justiça, a liberação, paz, ou sejam quais forem os objetivos da Igreja UMC. Há muito trabalho a fazer. Nós podemos ser as pessoas que resolvem a divisão e consideram a plena humanidade da Igreja, escolhendo não criar inimigos dos outros, reconhecendo que, na verdade, o nosso apelo é unir e não dividir. Podemos ser um ponto de inflexão, podemos ser o ponto em que a maré vira para sermos a Igreja que queremos ser, que nos une, que nos liberta, que nos cura. Nós não estamos aqui para formular acordos debaixo da mesa. Temos que ser uma conferência sagrada, conversar com uma comunidade de amor, para trabalhar entre nós, para ouvir e para nos arrependermos e pedir perdão. Vós, decisores, eu quero que sejam também transformadores no mundo, porque uma vez que esta conferência termine e que nós terminemos de redigir as regras dos próximos anos, o trabalho
acaba então de começar e não de acabar, porque a nossa igreja é no mundo e aquilo que estão a fazer aqui são importantes para o mundo. E uma vez que saiam e que voltem aos seus países, é aí que tudo realmente começa. É ali que a igreja começa. É aí que os tijolos da igreja são construídos e que a nossa visão é projetada. Temos muitos obstáculos para derrubar antes de sermos perdoados pelos nossos pecados e de valermos aquilo que valemos devido à nossa identidade social estar em causa neste momento. Como eu mencionei, o nosso tempo aqui juntos, refletindo de onde estávamos há 4 anos quando comecei este discurso, honestamente, eu não escrevi aqui algo muito importante que me aconteceu desde 2020. As minhas dificuldades com depressão e ansiedade. A minha dificuldade com ansiedade cresceu deste sussurro silencioso de quando eu era uma adolescente, desta voz que crescia dentro de mim. Talvez não saibam, mas eu sou formada em saúde pública, eu sou cientista durante o dia, teóloga à noite. É assim que eu penso sobre mim. Portanto, eu vou dar-vos uma ideia sobre o que é a ansiedade em termos de saúde pública. O Instituto Nacional de Saúde Mental estima que 1/3 das pessoas têm dificuldades em termos de ansiedade, tornando isto um dos problemas mais comuns de saúde mental em todo o mundo. Se olharem à vossa volta, é muito provável que 1 em cada 3 de nós nesta sala lide com ansiedade em algum momento da sua vida e talvez até esteja a lidar com isso neste preciso momento. Eu lembro-me da minha ansiedade chegar ao pico durante a pandemia. Eu estava a trabalhar no Departamento de Saúde da Flórida como rastreadora, a ajudar a contar o número de mortes, de baixas diárias no condado onde eu trabalhava. Ao mesmo tempo, preocupava-me com o bem-estar da minha família, se eu perderia alguém da minha família e também com as dificuldades políticas. Foi realmente muito difícil. A minha ansiedade continuou a intensificar durante os últimos anos ao vermos este contínuo de crimes de ódio, extremismo, incerteza política, desastres climáticos. E muitas vezes eu fico congelada com medo, com ataques de pânico e esta espiral que não para. Eu sei que este sentimento é partilhado com muitos e não é uma coisa que eu sofro sozinha. Muitos entendem o que eu estou aqui a dizer. E por sinal, a conferência, o tópico deste ano da conferência chama-se Be Still and Know. Fique quieto e saiba. E eu estou sempre a debater-me com esta frase, não temam, a frase muitas vezes reverenciada que aparece 365 vezes na Bíblia. Mas no processo de redigir tudo isto foi interessante encontrar outras traduções da frase que aparecem em todo o mundo na conferência e que devem ter visto em vários lugares, reuniões de eventos. Há uma tradução que é um pouco mais forçosa, uma tradução que diz: calem-se e saibam que eu sou Deus. Não é um pouquinho melhor assim? Eu gosto mais. Não, isto realmente é apropriado, dá-nos um embate. E talvez difícil, mas não é para ofender ninguém. Espero que não tenha ofendido ninguém. Mas é uma lembrança divina para nos calarmos, fecharmos a boca. Algo, como veem, faz-me rir um pouco. Talvez seja um pouco mais simpático e uma tradução que, na verdade, incorpora a ansiedade que eu sinto. E muitas vezes este ataque de pânico dá-me esta profunda sabedoria do dia do Imago Dei que me dá confiança para ficar quieta, ouvir, saber, sentir, confiar, ser paciente e permitir que o meu julgamento e a minha ansiedade permaneçam quietas. E sem julgamento, a minha ansiedade deixa de ser minha inimiga e passa a ser minha amiga e vai para o lugar de trás. Eu quero garantir que a minha mensagem para os jovens e para a diáspora metodista seja clara. Esta separação que existe no mundo, que na verdade penetra as nossas almas e os nossos ossos e que nos distancia da esperança, não é a verdade divina. Não é, para mim, o espírito do Criador e do Divino. Eu acredito que mesmo nos dias mais sombrios, que há tanta beleza e bondade, há tanto valor na nossa humanidade. Pode ser a pior do mundo, mas pode realmente também ser a melhor. E é uma escolha que fazemos todos os dias. Eu acredito que podemos
dar outro destino a este navio, podemos negociar paz e ter segurança com os nossos vizinhos, tanto a nível local como internacional. E eu acredito que ainda há tempo. E se nós não tiverem esperança hoje, sejam jovens ou não, saibam que eu tenho suficiente esperança para todos. E talvez quando haja nuvens cinzentas, pesadas, tenham experiência, tenham esperança para mim quando eu não a tenho, por favor. Há esta igreja fluorescente, linda, fantástica, que será reconstruída, eu não duvido, uma nova era de divinidade que trará o céu para a terra com nutrição, segurança, amor, pertença, liberação. Eu não posso imaginar um Deus que colocaria estas emoções nos nossos corações sem nos ajudar a orquestrá-las e torná-las realidade. Eu não acredito num Deus que não tenha esta ideia de ter a criação dele na terra e nos dar a rota para lá chegar. Eu concluo aceitando que eu não sei nada, mas que sou relembrada a ficar quieta, calar os meus medos, confiar esta força da minha alma para continuar a sonhar e esperar pelo céu na terra. Não obstante as nossas lutas internas e esta natureza canibalística que desmembrou a nossa igreja nos últimos anos, cancelar os outros, apontar o dedo, dizer que os outros são a força do mal, a força de divórcio, a força da luta. Eu sei que este não é o propósito da nossa humanidade. Relembrar, semear tudo de volta, reconstruir. Porque Jesus é e sempre foi, sempre esteve no mundo. O sonho, a esperança, a confiança e continua a estar presente no nosso mundo. Eu lembro-me que durante a pandemia eu estava a viver dentro de uma caixa. Aulas online, trabalhava online, tomava as minhas bebidas com os meus amigos online. Todos se devem lembrar. Eu estava, como todos, completamente desligada da realidade. Embora o UMC continue a dividir os seus bens aqui, eu insto a que não vivamos nestas caixas das conferências, dos Zooms, dos documentos, dos planos isolados, porque já devem saber isto. A mágica do Espírito não está nos livros à sua frente, não está nos Zooms, está no mundo quando nos olhamos olho a olho. Encontra-se no mundo real, com os nossos pés na relva, interagindo uns com os outros, apertando as mãos, olhando-nos nos olhos e estarmos em constante interligação uns com os outros. E eu vou continuar a pertencer a estas paredes nas próximas 2 semanas e, ao voltarem às suas casas, eu insto-vos a que vivam no mundo para além dos parâmetros que criamos e que permitam que o Espírito os traga de volta para este mundo real e para os vossos espaços. Não quero minimizar o trabalho que terão nas próximas semanas. Há muito trabalho ainda a fazer aqui, mas isto é apenas um fragmento e devem-se lembrar daquilo que está à nossa frente ainda, porque o reino de Deus, o céu na terra, que é a minha visão, está à nossa espera e eu estou realmente tão entusiasmada não só de estar aqui, mas de vos encontrar mundo afora. Muito obrigado por me terem dado tempo para falar esta manhã. Eu dou-vos graças a todos e ao trabalho que fazem. Eu vou falar à minha querida amiga Senesi, que tem uma mensagem em vídeo para nos transmitir. Saudações a todos. Eu sou Senesi Timothy Aruna Rogers, da Serra Leoa, da África Ocidental, e sirvo atualmente como presidente da Conferência Central da África Ocidental na Organização dos Jovens e Jovens Adultos. Eu sou advogado e trabalho para o Tribunal Superior da Serra Leoa e nada me dá mais prazer do que juntar-me ao povo de Deus para criar um caminho adiante para a nossa amada Igreja. Que Deus esteja no nosso meio para sempre e, como tu diste, Unidas, nós estamos uma vez mais juntos para agradecer a Deus as bênçãos desde 1784, para tomar decisões para a nossa amada denominação, que eu gostaria de me apresentar através de uma história da minha igreja natal, Trebis Memorial United Methodist Church, na Serra Leoa. Frequentemente a cultura da minha igreja é chamada para ter uma cultura objetiva,
mas é tudo menos. Nós temos um foco na cultura e como damos valor à imparcialidade quando partilhamos factos entre nós. Nós temos que vir preparados para entender os pensamentos, os sentimentos, as opiniões, concordando primeiro nos factos perante nós. A objetividade provém, em trebes, dos debates que surgem durante as reuniões dos conselhos de liderança, porque nos valorizamos um ao outro e construímos uma cultura de respeito. As nossas reuniões de conselho têm sempre um apelo de sermos de pontos de vista discordantes de uma forma bonita. Ou, mais uma vez, eu devo dizer que nesta reunião a subjetividade reina. Os sentimentos pessoais, os gostos, as opiniões são substituídas por factos. E eu lembro-me muitas vezes, como membro do Conselho, que eu posso ver do meu lugar este próprio coro, vendo as minhas reuniões de conselho, esperavam que eu ficasse calado e que não votasse. E talvez ainda trazer pipocas ou outro snack, porque era uma oportunidade desde que nós nos comportássemos de forma apropriada. Durante esta reunião foi anunciada uma ordem do dia anunciada pelo Presidente durante a ordem do dia normal. Esta ordem do dia, este ponto da ordem do dia requeria que esta decisão do Conselho fosse tomada se nós dispunhamos ou não de um carro para transportar caixões que tínhamos ou na nossa igreja, para aqueles que eram usados para transportar estes caixões. Muitas vezes têm 4 rodas, são feitos de metal e têm capacidade para grande peso. A melhor forma é de dobrá-los para que eles possam ser depois armanizados e usados. Os carrinhos de transporte de caixões são considerados ser entre os melhores e todos no Conselho riram-se relativamente a este ponto da nossa ordem de dia, porque nós já sabíamos que estes carrinhos não eram os melhores, mas que era uma moção em que cada membro do Conselho votou de forma afirmativa, sem discussão. Ninguém teve uma opinião diferente e a decisão foi a mais rápida que o nosso Conselho alguma vez fez, e em parte eu acredito que foi porque muito na nossa igreja consideraram este carrinho de caixão, ser o que nós chamamos difícil de olhar para. Tem 4 rodas, foi pintado de azul, muito durável, estável e fácil de usar, mas não poderia ser nem dobrado para armazenamento e não cabia no nosso espaço de armazém e era mantido no centro da nossa igreja para todos verem enquanto o culto acontecia. E perguntavam-se porquê que esta igreja estava sempre pronta para um funeral. Então, basta dizer que há muitas razões que o Conselho estava pronto a descartar este carrinho, embora isto fosse, desde a primeira aparência, que era óbvio que isto não deveria ser um ponto da ordem do dia. O Conselho sabia da necessidade que a vida é linda e frágil, mas que a liderança prefere ter os seus passos a vida e que nós consideramos que transportar os caixões ao nosso ombro é preferido por causa a dor que implica transportar estes caixões, em vez de vermos apenas estes carrinhos. De qualquer forma, isto nos relembra da morte. Se me perguntassem, criança, na nossa fé cristã e prática espiritual, faz-nos temer a mesa com olhos abertos, eu teria respondido, claro que não. Aterrorizados por isso, e como uma criança vendo as Escrituras. E no Evangelho de John, o capítulo 11, 25, ele a ressurreição e a vida, e aqueles que não acreditam em mim, não morrerão. E, no entanto, nos deixou com essa segurança, examinando do meu ponto de vista, como que o Conselho da Igreja, presidido por um pastor e seus associados, junto com os representantes leigos, parecem esquecer a promessa de Deus de vida abundante. Talvez
esquecemos esse crescimento de que na morte, em liberdade, Cristo nos liberou e nessa liberdade somos abençoados com oportunidades para ficar firmes e não sofrer com a escravidão. Então, isso nos pode tornar escravos nas formas do mundo e nos deixa esquecer a liberdade que Deus nos dá de não se conformar aos padrões deste mundo. Adotar essa liberdade talvez não seja a coisa mais fácil de fazer como cristãos. Não há como discutir isso, mas, ao mesmo tempo, somos lembrados de que quando idolizamos coisas terrestres, o nosso nível de paixão para o processo de salvação dissipa. E não há argumento de que, no final das contas, nós nos tornamos escravos a opiniões, situações e pessoas subjetivamente baseadas na experiência do mundo, quando estamos engajados no amor e cuidado dos outros, porque Deus tem nos amado. Habitualmente, nós descobrimos muitas culturas, os ídolos de ambição, o sucesso a todos os custos, gerando felicidade e aquisição militar e sexualidade humana, patriotismo e dinheiro. Isso embaça a nossa visão da realidade. Ao invés de permitir que Cristo tome a direção da nossa vida e tome as decisões, nós caímos na isca de permitir que os ídolos nos levem nos caminhos que nos permitem escolhas que não são consistentes com a experiência de Deus. E isso, a minha igreja pode ficar aterrorizada com esse trole de caixões. O trole é, na verdade, carregando aqueles caixões. Na verdade, as influências nos ajudou na sua presença e uma lembrança da morte. Essas faltas de interpretação existem porque não podemos nos livrar deles, ao invés eles existem porque nós repetimos os padrões desse mundo, diferentemente dos padrões das formas de Deus, demonstrados através da vida de Deus e encorajados pelo Espírito Santo. Examinando aqui nessa sala, eu oro que não vejo outros como troles de caixões, símbolos de uma morte inevitável ou coisas que devemos evitar e para não lembrar das nossas realidades, de tomar decisões, apesar de às vezes nós ocupamos. Vamos nos lembrar que nas páginas da Bíblia está a revelação de Deus, de liberdade e amor, o que pode transformar e nos transformar em pessoas integrais. Outro momento, nossa, apesar de não estamos momentos como este nos inspiram a ansiedade e preocupação. No início de cada sessão plenária, convidamos a conferência sagrada, onde oferecemos a introspecção. Nesse momento, nós temos que votar em moções e as próximas datas são anunciadas. E aqui hoje estamos todos preocupados com o efeito das desafiliações e da igreja. Uma verdade inconveniente na nossa tradição é que as sementes necessárias para explorar a divisão das hoje foram colocadas na primeira conferência em 1792, que foi participada somente pelo clero. Nós temos aqui os efeitos de 9 divisões e um cisma principal em 100 anos. Para aqueles que não conhecem a nossa história, nós podemos defender aqui temos essa tradição como metodista. Talvez não gostemos dessa tradição nas nossas reuniões, mas essa sensação não muda o fato de que a divisão é uma parte inerente da nossa tradição. Depois dessa avaliação, eu gosto de trazer esperança. Eu acredito que não vale a pena preocupar com divisões e seus efeitos quando sabemos que o metodismo tem isso. Nós sabemos que há algo que é parte da nossa tradição. Se realmente a reconciliação e juntar é parte da nossa tradição, nós temos que entender mais a união. E então, falando dessas desafiações, o desejo intenso de mudança, John Wesley deu permissão
a Igreja Episcopal Metodista para dividir do seu movimento na Grã-Bretanha. Wesley e seu irmão George Whitefield teve os seus 2 acordos, eventualmente levou 2 do caminho no seu movimento. O desejo de mudança é uma tradição para nós e podemos aceitá-lo como parte dessa tradição. Exatamente o que a Conferência de 1792 estabeleceu. Ele estabeleceu o precedente para atender a cada condôminos, para considerar as mudanças ao corpo da Igreja. Portanto, temos essas épocas em que a organização é baseada, mas temos que pensar nas consequências. Ao carregar caixões, é um processo que tornou mais difícil. Na nossa uma carga excessiva sobre a nossa igreja, mas eu preocupo que a minha igreja não trata disso e como cristãos e mesmo perdeu uma oportunidade de aprofundar a sua discipulado. E tornando essa visão traz consequências e, por extensão, a tradição mais segura. Meu significado é que estar aberto à mudança não é um mal. Os fatores que motivam-nos a buscar a mudança têm que ser examinados. Ser motivado de forma errada nas mudanças que buscamos podem ser um mal. John Wesley estava aberto à mudança. Ele também tinha coragem para discussões construtivas em que ele examinou, desafiou e reexaminou. Paulo, na sua carta aos Romanos, mostrou à igreja e seus membros sua crítica, porque todo cristão, independente das suas convicções, ainda é membro da lar de Deus. De acordo com o autor de Romanos, se Deus recebeu uma pessoa na família de Deus, ou o membro da família tem o direito de criticar a aceitação de Deus. A admonição de Paul não foi para iniciar todos os comportamentos que trazem males ao mundo. Na verdade, o valor da família de Deus devem ser lembrados, mesmo quando o comportamento e as motivações por trás desse comportamento, que podem causar tensão. Então, não podemos estar cegos pelo autointeresse, falta de confiança ou violência quando entramos nessa decisão corporativa. Devemos ter o cuidado de cuidar dos outros, praticar a autorrestrição e buscar o bem ao invés de liberdade institucional por qualquer meio. Amigos, estamos entrando numa era de liderança mais jovem. Desde que continuamos a abrir portas e receber as novas gerações com as oportunidades e o processo que concordamos em criar mudança positiva. Temos que continuar a adotar mais capacidade por racionalidade e razão no nosso processo de tomar decisões. Os jovens estão circundados por falta de informação e fatos alternativos e a lógica que não ajuda a decisão. Que melhor exemplo dar às gerações que são mais jovens para ser alguém que pode ser confiado e que adota fatos e não ficção e que ajuda a filtrar o ruído deste mundo para que a fé possa crescer. A nossa interpretação da Escritura e de como aplica a nossa situação individual tem que ser lógica em teoria. A herança cultural, devido à combinação de pessoas diferentes, culturas, efeitos de colonização e até evolução de expressão religiosa, criar experiências diferentes onde crescemos e descobrimos a nossa identidade em Cristo. A combinação que forma são infinitas e podem criar superstições e melhores práticas assumidas para todo aspecto da vida, inclusive nascimento, alimento, dormir e até a morte. Também temos que realizar essas superstições que, apesar da aceitação de Cristo e Deus como nosso Salvador, continuamos a influenciar as vidas sem nos darmos conta disso. Em algumas formas, as nossas superstições podem antagonizar nossos esforços intencionais para modelizar-nos como Cristo. Então, estou falando da doutrina docrilateral, o quadrilateral de Wesley, de escritura, tradição, razão e experiência. Essa doutrina
é uma arte aplicável e nos ajuda a entender as nossas inclinações através da herança cultural. Também pode nos ajudar a melhor entender por que nós nos prendemos nisso quando encontramos outras pessoas cujas experiências desafiam as nossas próprias. É esse valor básico que isso destaca das outras tradições cristãs. Propõe que a Escritura não está independente, mas ela está junto da razão, tradição e experiência ao buscar a verdade e o próximo passo. Nossa tradição wesleyana mostra que a Escritura é a fundação da nossa fé e não é o único braço onde ficamos em pé. E, na verdade, temos forças adicionais, significando a Escritura deve ser interpretada. John Wesley concordaria que a Escritura do conhecimento deve servir mais decorar as letras da página. Ele indicou que a Escritura seja interpretada usando a tradição, a razão e experiência. A nossa experiência pessoal da graça de Deus varia e, de jeito nenhum, uma experiência de um deve ser considerada inferior à outra. Deus é generoso com a graça. Essa consciência pode nos mostrar a verdade. A nossa experiência em viver a fé pode variar ao ponto que contabilizar os outros baseado na experiência pessoal ou nossos sentimentos pessoais pode ser perigoso. Em conclusão, se eu vou usar o quadrilateral para examinar a decisão da igreja sobre os caixões, temos que pensar no terror que o trole causou. A nossa herança cultural e tradições pode influenciar as nossas decisões sem a nossa consciência. Nós acreditamos que a presença de certos itens em torno pode influenciar a atmosfera e, por extensão, as coisas que nos acontecem. Alguns jovens se referem a esse fenômeno com a vibração extermina quando a energia não está certa. Talvez parte dos nossos líderes da igreja acreditam que o trole de caixões convidou à morte. Em outra cultural, significaria, não é o projeto que estamos que está, não é boa ótica ter a primeira coisa que alguém vê, pode ser o caso. Entre outra realidade cultural, talvez o trole seria levantado a uma situação venerada, demonstrando o trabalho de alguém local e símbolo de uma igreja do que ela pode ser e não mais do que a vida ou morte nos traz. As nossas respostas a essa situação pode ser diferente e ainda podem encontrar unidade, desde que tenhamos a fé na graça redentora de Cristo e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, como questão de importância, devo dar voz ao fato de que, ao gostar dos frutos da fé e utilizando o quadrilateral, não é sem perseguição, nem é resolvido todo desacordo. Mas eu acredito que a nossa fé garantia que, no meio de toda perseguição e toda decisão que temos que fazer, que nossos corações vão encontrar conforto e encorajamento no Salmo 46:10, que seja silente e saiba que eu sou Deus. E com essas palavras no nosso coração, vai nos ajudar nos momentos difíceis. Quando voltamos a contar as histórias da nossa experiência aqui, demonstrando como que aprendemos a ser tranquilos e ouvir e saber que Deus é Deus, pode ser uma testemunha poderosa sobre a nossa capacidade de conectar uns com os outros. No mundo de interesses competitivos, é fácil esquecer para reconhecer Deus. E como estamos somente quietos, que temos o privilégio de ouvir a voz de Deus. Deus próprio falou em Elias. Pode esperar que Deus seja barulhento e óbvio, mas muitos mais profetas relatam que a experiência de Deus é na quietude, na tranquilidade, como um sopro. Ao esperar por Deus na montanha, Deus apareceu e dividiu as rochas. E nem estava Deus no terremoto. Não, ele falou de um sopro calmo, e é nesse sopro que Elias teve as suas instruções. Meus amigos,
agora estão na montanha legislativa mais alta, agora podem também subir na Igreja Metodista Unida. Esses assentos servem como uma metáfora da alta montanha em que Deus instruiu Elias para esperar por Deus passar. E a pergunta é, nós estaremos silentes o suficiente? Estamos prontos para estar tranquilos, para ver em que áreas podemos distinguir a voz tranquila de Deus? Eu espero e oro que possamos. Mais uma vez, sou Senesi Timóteo Anuruna Rogers, da Sierra Leone, África. Que Deus seja louvado para sempre. E nós queremos agradecer a Alejandra Senesi por nos trazer essa palavra. Nós não fazemos esse trabalho num vácuo. Os nossos filhos, os jovens estão a nos observar. Se for uma pessoa jovem que vê isso, se for um mensageiro, um observador, porque não está aqui no piso da plenária, pedimos o seu perdão. Nos perdoe por deixá-los de lado, por transformá-los como se fosse apenas um símbolo. Eu me comprometo, me empenho em fazer coisas de uma forma melhor.